Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, a gente tem uma partida incrível aqui do terceiro dia do Skilling Open 2020. De brancas, o atual campeão mundial Magnus Carlsen. De negras, o jogador indiano prodígio aqui, o Vidit Gujarati. E a gente tem então esses dois fenômenos no tabuleiro. Vamos dar uma olhada e vocês vão ver o que acontece nessa partida, que é simplesmente inacreditável. Aqui E4 pelo Magnus Carlsen, E5 pelo Gujarati, cavalo em F3, cavalo C6, bispo C4. Olha aí, a turma tá evitando a Ruy Lopes aí, tô vendo bastante aí dessa abertura italiana. Bispo C5, o Gioco Piano, D3 e aqui cavalo em F6. Temos A4 pelo Magnus Carlsen, D6 pelo Gujarati, possibilitando o desenvolvimento aqui do bispo de casas claras. A5 já avançando aí na ala da dama, A6 parando esse peão. E agora C3, né? Dando uma... Então, olha que legal. A5 impede aquelas linhas com o cavalo em A5. Muito legal. E C3 dá mais espaço para o bispo poder jogar e também prepara D4. Bispo em A7 foi jogado roque aqui pelo Magnus Carlsen, roque pelo Gujarati. Bispo em E3, uma manobra típica dessa abertura. O bispo de casas escuras é muito forte. Então aqui bispo por E3, F por E3. O Magnus Carlsen fica com uma grande força aqui nas casas de D4 e F4, apesar do peão dobrado. Bispo em E6 com a mesma ideia, bispo por E6, F por E6. E aqui cavalo de bem em D2, Magnus Carlsen segue desenvolvendo peça. Temos D5, dama B3, colocando a dama nessa diagonal e pressionando também o ponto de B7. Dama D6, aqui o Gujarati já protege o cavalo, se cair em B7 pelo menos o cavalo está atacado e a torre, uma das torres pode vir aqui para a coluna B capturar lá em B2. Uma ideia interessante aqui do Gujarati então proteger o cavalo. E também protege o peão central. A partida continuou com E por D5, dama por D5 propondo aí as trocas, E4 pelo Magnus Carlsen. Empurrando aí a dama e provocando. E aí, vamos para as trocas? O Gujarati calcula aqui e aceita o desafio. Faz dama por D3, temos dama por B7 atacando o cavalo. Cavalo por E4 aqui pelo Gujarati. A ideia, né, é que se aqui trocar o cavalo, a dama está protegendo em C6. E se capturar aqui está caindo em D2, né? Então vamos ver como seguiu na partida. Dama por C6, o Magnus Carlsen captura. Temos cavalo por D2, dama por D2, recuperando a peça. E agora tá caindo essa turminha aqui. Dama por E6, cheque, rei H8. E aqui você tá imaginando, né? Dama por E5. É o lance que automaticamente vem aí à nossa cabeça. Mas o Magnus Carlsen vai para um lance interessantíssimo já na posição. Ele faz o lance dama por A6, o chocante. Dama por A6, olha que legal, né? Aqui tentando desviar a torre, que é defensora da torre de F8. O Magnus Carlsen tá ameaçando aí essa sequência de checkmate, né? É claro que o Gujarati aqui, grande mestre, com 9 minutos no relógio, não cai nessa. Ele não vai imaginar que o Magnus Carlsen pendurou peça. No mínimo você tem que ver se não tem nenhuma armadilha aqui, né? E aí ele segue então simplesmente capturando mais peões aqui com dama por B2. Temos torre por F8, cheque, torre por F8 e aqui torre F1. Magnus Carlsen propondo aí as trocas, né? Era muito importante fazer essas trocas antes que viesse algum ataque, né? Aqui qualquer outro lance, vamos supor torre D1, poderia trazer problemas aí pro Magnus Carlsen, né? Depois de dama F2, rei H1, E4 e as pretas estão muito bem, se não ganhas numa posição como essa, né? Por isso a importância aqui de torre F1. Agora a partida seguiu com torre por F1, dama por F1 e aqui o que jogar de negras, né? O Gujarati tem aqui o problema de que o Magnus Carlsen está ameaçando o checkmate aqui em F8 e o Gujarati vai para essa ideia então de jogar H6. Será que esse é o único lance que protege aí o checkmate? Né? Na verdade tem um lance aqui que seria muito bom, que seria dama 3. A gente analisa depois, também impediria o checkmate e ficaria ameaçando cheques em C5 e cheques em C1, né? Mas aqui então H6 foi jogado e o Magnus Carlsen aproveita esse erro então para entrar na posição. Dama em F8, cheque, rei H7, dama em F5, cheque, rei H8 e dama por E5, capturando um peão e protegendo aqui todos os peões. A partida seguiu com dama C1, o Gujarati vai tentar dar cheque nesse rei, né? Rei F2, dama D2, cheque. E aqui o Magnus Carlsen toma uma decisão incrível. Eu acredito que ele, inspirado aqui pelo espírito de Ivanchuk, né? Pelas ideias de Ivanchuk, ele passa aqui a jogar com o rei nesse final, vai com o rei. Vambora com esse rei aí. Rei F3, dama D3, cheque, rei F4. Que é isso? Que rei maluco. Dama D2,
Rei F5, onde vai esse rei? Dama D3, rei E6, não é possível. Não, o Ivanchuk tá soprando lance pro Magnus Carlsen, não é possível. A gente fala que o rei do Ivanchuk é o rei valente, né? O rei que vai pra partida. O Magnus Carlsen tá seguindo aí. Não é a primeira vez que ele faz isso, né? É comum, no Mundial contra o Caruana em 2018 ele também fez dessa. De ir com o rei e tudo mais, passear com o rei pelo tabuleiro, né? Enquanto o Caruana tinha bem mais peça ainda no tabuleiro. E quem fazia muito isso era o Ivanchuk, né? O Vassily Ivanchuk ainda faz. Bom, a partida seguiu com dama C4, cheque, rei D7, esse rei não tem limites. C5 e agora dama B8, cheque. E a gente tem um final dificílimo aqui. O Magnus Carlsen vai tentar dar um jeito de proteger esse peão para tentar passar. E o Guirati também vai tentar avançar com seu peão passado aqui. Partida emocionante. Rei H7, dama B1, cheque, rei H8 e agora dama B6, dando suporte aqui para o peão avançar. Dama por C3, abrindo o caminho para o peão passado. A6, dama D2, cheque, abrindo o caminho para o peão. Rei C8 e agora C4, avançando com o peão passado. A7, dama por G2, segurando a casa de promoção no limite. Será que o Magnus Carlsen consegue alguma coisa aqui? Dama B7 é um lance bastante lógico, mas o Magnus Carlsen prefere confundir tudo aqui com dama B8. E aqui fica ameaçando, enfim, a promoção e algum cheque, qualquer cheque que der aqui, o rei pode sair ganhando um tempo com o cheque. Interessantíssima a ideia aqui do Magnus Carlsen, preparando um cheque descoberto aí de rei. A partida continua com dama C6, cheque, rei D8, dama D5, cheque, rei E7, cheque. E agora rei H7, A8 promovendo para dama e o Magnus Carlsen tá no harém. Ele tem duas damas, aí esse rei tem duas damas. A partida segue com dama G5, cheque. Por que o Guirati tá tentando? Ué, dama dá muito cheque, ele ainda tem um peão passado. Rei D7, dama F5, cheque, rei C6, dama E4, cheque, rei C5, o rei continua passeando pelo tabuleiro e o rei agora faminto vai querer ir atrás do peão. Dama em E3, cheque, rei por C4, rei valente, o rei aqui, as damas falando, vai lá rei, mostra aí o que você faz então. E o rei sozinho aí no meio do tabuleiro encarando essa fera. Dama em E2, cheque, rei B3, dama D3, cheque, rei B2, dama D2, cheque, rei A1. E agora sim esse rei vai poder ser protegido pelas suas damas que até então não se atreveram a entrar nessa briga. Mas depois de dama D4, uma das damas vem para B2 e fala, chega! Dama B2 e nessa posição o Guirati abandona aí a partida, né? Abandona porque cheque aqui na fileira do fundo vai levar contra-cheque, né? Que vai ser dama B1 cobrindo, dando um cheque na sequência. E se não for cheque aqui na fileira do fundo não tem mais cheque. Então como acabaram os cheques e vai existir, claro, duas damas aqui para o Magnus Carlsen contra o Guirati, né? Não tem cabimento continuar jogando, né? Então por isso aqui o Guirati abandonou no lance 50, né? Uma partida bem emocionante, com passeio de rei, com duas damas, uma coisa raríssima de se ver aí no xadrez, né? Interessantíssima. Rafael, o Guirati perdeu a mão em algum momento? Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Em alguns momentos que foi interessante a gente mencionar, né? Torre F1 aqui, então dama por F1 e aqui, para evitar o checkmate, Guirati faz H6. Dama aqui em A3 ofereceria forte resistência, segurando o checkmate. Ah, mas aí dama F5 tá ameaçando o checkmate de novo e também tá ameaçando o peão. É que aí tem dama C5 com cheque, né? Então aí depois de dama F2... Cuidado, o Guirati não poderia trocar aqui as damas por conta do peão aqui das brancas que chega rapidinho. Teria que jogar a dama em A3 de novo e ficaria pressionando C3, pressionando A5, mais uma vez ameaçando C1, mais uma vez ameaçando C5. Então seria muito importante manter essa dama aí, incomodaria bastante aqui. Muito dificilmente as brancas conseguem evoluir nesse final, nessa configuração, né? Mas aqui, pouco tempo e tudo, é difícil de analisar tudo isso, né? E mais pra frente, aqui depois de rei C8 pelo Magnus Carlsen, esse rei valente aí em C8, o Guirati aqui faz o lance C4, né? Vai avançando com esse peão, mas aqui talvez dama por G2 oferecesse aí mais resistência com a ideia de tentar ficar dando muito cheque, né? Depois de, por exemplo, A7, inevitavelmente o Magnus Carlsen jogaria isso. Poderia seguir com um monte de cheque agora, cheque para sempre. Dama G4, rei B7, dama E4, dama C6 cobrindo, dama B4. Dama é muito chata, né? Vai dar muito cheque aí. Dama B6, dama E4, rei B8, dama F4, dama C7, dama B4, rei C8, dama G4. Não tem como fugir aí dos cheques, né? Claro que aqui o Guirati ia ter que ficar achando os melhores cheques aqui, porque se der o cheque errado, acabou, né? Se der um cheque na fileira do fundo aqui, leva
leva um dama cobrindo, a dama fica cravada, né? Coisas do tipo. Então, com o jogo muito preciso, dá para ficar perturbando aqui, dando muito cheque e tudo mais. Poderia ter seguido dessa forma, né? Mas muito difícil, realmente, com pouco tempo e tal, né? E aí fica no limite, né? Que as brancas estão a um lance aí de ganhar, mas as pretas conseguem sim ficar dando cheques aí perpétuos e conseguem empatar a partida, né? Mas com pouco tempo não deu, e aí foi sensacional aí esse final, né? Passando rapidamente mais uma vez aí Magnus Carlsen com duas damas e um rei passeando pelo tabuleiro, inacreditável. Beleza, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa partida e a gente segue cobrindo o Skilling Open 2020. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!